Fala Tech, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório dos Notebooks. E no vídeo de hoje, galera, o que acontece? Muitos alunos, realmente muitos alunos mesmo, começaram a me questionar sobre como remover esse camarada aqui, ó. Não dá para vocês verem direitinho aí, né? A câmera não foca lá essas coisas, mas eu vou já levar para o microscópio e vocês vão ver. Isso aqui nada mais é, gente, do que um Super I/O com solda BGA, e para complicar um pouquinho mais, ele ainda está resinado, tá? Então, na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada de como remover isso aqui. Eu já fiz vários procedimentos fazendo a remoção dessa resina. Normalmente, esses procedimentos são GPU e CPU ou PCH. É a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, mas tudo indica que seja bem simples também, é tomar cuidado na hora de remover essa resina, para não arrancar trilho e tal, mas vamos ver aqui como é que a gente faz, tá? Primeiramente, gente, para fazer isso aqui, eu gosto de utilizar um exploradorzinho, que é esse aqui, ó. O cara aqui gosta de utilizar ele para literalmente explorar. Depois que a gente remove a resina com ele, aí eu gosto de utilizar esse outro aqui, ó. Esse fininho aqui, que é para adentrar ali por baixo e cortando ali a solda e a resina que entra por baixo do chip também, tá bom? Depois que a gente fizer a remoção, limpeza, tudo certinho, aí a gente vai precisar desses caras aqui, ó. Normalmente a gente pega um desses aqui que tem algum formato universal. Eu uso muito esse carinha aqui, ó. Tá até sujo aqui, ó. Uso muito ele. Com ele dá pra gente fazer a solda bonitinha. E logicamente vamos utilizar solda em pasta. A solda que eu costumo utilizar é essa daqui, que é da Mechanics. Ponto de fusão 183 graus, tá bom? Então vamos mudar aqui para visão do microscópio. Outro detalhe, gente, como essa placa ela não está funcionando e o intuito aqui é mostrar o procedimento, não vou me preocupar em fazer isolamento térmico, tá bom? Então não vai me xingar aí nos comentários dizendo que eu derreti conector e tal. Não, é placa sucata, então não vou me preocupar com isso, beleza? Então deixa eu mudar aqui a visão para o microscópio. Nossa missão é tirar esse carinha aí, ó. Como vocês podem ver, ele tem solda de ambos os lados, né? Aliás, resina de tudo que é lado aí. Deixa eu ver como é que tá aqui a visão. Ó, belezinha. E a primeira coisa, gente, é que a gente não pode chegar, por ser um componentezinho pequeno, muitas vezes está próximo de outros componentes ali. Essa placazinha, ela é uma porcaria para você dar calor nela. Então, a primeira coisa, temperatura, mais ou menos 200, 250 graus, tá? Não dá para aplicar mais do que isso. Se você aplicar mais do que isso, pode ser que você acabe danificando o componente. Então, 250 graus no máximo aqui, vai uns 300 graus aí, eu acredito que não vai ter problema. A estação que eu utilizo aqui é uma Quick TR-1300. A vazão de ar dela vai até o 70, né? Então o 70 dela é o 100 da sua, então eu utilizo aqui no 40, vazão no 40, beleza? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá a visão aí, tá de boa. O que é que nós vamos fazer, ó? Posiciona aqui, ó, sempre a estação para fora do CI, tá? Nunca joga o ar em cima dele. O intuito é tirar a resina, né? E aí você vem comendo a resina aqui, ó. Eu, particularmente, eu não gosto de marcar a placa. Então, eu suavizo a minha mão aqui bastante. O legal seria ter um suportezinho aqui para segurar a placa, eu não tenho, então eu vou apoiando aqui com a mão mesmo. Ó, e aí vem tirando aqui. Ó, que já praticamente já foi aqui de boa. Ó. Vocês estão vendo que já tá dando até para ver a linha brancazinha que tem ali, né? E agora vamos do outro lado aqui, ó. Mesma coisa. Como eu tô falando, né? Eu não gosto de deixar a placa marcada, então vamos tomando cuidado com isso aqui. É sempre que dá para tirar sem marcar a placa? Não. Mas a gente vai tentando, tentando. Uma hora, quem sabe, a gente acerta numa técnica aí, tá? Mas na grande maioria das vezes, galera, não marca, não chega a marcar a placa não, tá? Ó, tirando aqui, de boa. Agora vamos pro outro lado aqui. Ó, tirando aqui, com calma, tá? Isso aqui é um trabalho de paciência. Não adianta fazer isso aqui com pressa. Não sei que você já tenha treinado bastante, né? Já tem experiência aí de boa. Mas como eu tô falando, é a primeira vez que eu vou tirar esse super aiozinho aqui, não é
Acredito eu, pelo menos, que não é nem um bicho de sete cabeças. Já vi ali que até deu uma marcadazinha na placa já, mas fazer o quê? E detalhe, eu não tô colocando força, tá? Tô literalmente encostando a mão e deixando a mão escorrer, mas acontece. Beleza. Então eu já tirei, né, o excesso de resina dos quatro lados aqui, ó. Vou ver como é que tá a visão ali, tá boa. O que, é que nós vamos fazer agora? Um pouquinho de fluxo em cima desse danadinho aqui. Aí a gente muda para outra espátulazinha. E agora eu vou aumentar a temperatura aqui para uns 400 graus mais ou menos. Acho que 400 tá de boa para essa placa aqui. Vazão continua a mesma. E agora a gente começa aqui, ó. Sempre movimentos circulares, né? Vou deixar vocês sentir ali um pouco da temperatura, ó. Você vê que aqui fora o que tinha de solda já entrou em fusão. Isso aqui é um sinal pra gente. Aí a gente começa a fazer isso aqui, ó. Aos pouquinhos eu vou entrando aqui, ó. Ó, aos pouquinhos. Como eu tô falando, o certo era ter alguma coisa para travar a placa, né? Eu não tenho aqui. Ó, já começou a querer sair ali, ó. Vai, vai, com calma. Maravilha, galera. Ó, a resina realmente estava bem impregnada no cara mesmo. Mas com calma, dá certo, né? Ó, vou deixar ele aqui de lado. Vamos ver aqui agora como é que esse cara tá. Ó, vou dar um zoom aí para ficar melhor para vocês. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar o restante dessa solda, né? Que ficou aí. Eu tenho aqui um pouquinho de solda de um procedimento que eu tinha feito agora. A gente joga aqui em cima. Vou pegar aqui mais um pouco. E vamos com ferro agora, né? No ferro de solda, galera, não tem. Aqui, como é na placa, né? Eu vou usar a temperatura padrão que eu uso mesmo. Eu uso 420 graus aqui para quase tudo. Então aqui na placa não tem problema. Eu posso usar esses mesmos 420 aqui. E o que nós vamos fazer aqui agora. Deixa eu ver se tá alinhado ali, tá. É trocar essa liga de solda aqui, né? Ó, remover o restante do resíduo que ficou aqui, ó. Muito cuidado com os componentes que estão aqui em volta, capacitor, resistor, ó. Eu vou remover esse restante aqui com cuidado. Ó, bem de boa. Serviço tranquilo, não tem nada de complexo não. Tirar aqui o restante da solda com malha de solda agora, tá? Malha de soldador agora. Deixa eu ver como é que tá ali a visão, tá de boa. Aqui já é realmente, ó, fazer limpeza. Aí dá até pra ir aqui, ó, na lateral, tirar um pouco dessa excesso de resina também. Ó, show de bola. A temperatura do ferro, como eu falei, 420, né? O ferro que eu tô utilizando, se não me engano, né? Tá. Todas as descrições das ferramentas que a gente utiliza, tá aí na descrição, tá? Mas é um. É Quick também, né? E é um TS 1200, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não olho o modelo dessas da estação nem do ferro de solda. Mas acredito que é isso aí mesmo.
Show de bola. Aí, galera, aqui, ó, vocês estão vendo, né? Eu tô passando o dedo com a flanelazinha aqui, né? A flanelazinha microfibra aqui. O segredo aqui é o quê? Não fazer força, tá? Porque se tiver algum padzinho de solda que tá, tipo, caroquento, né? Pontudo, pontiagudo e tal, se você fizer força, ele vai levantar o pad, né? Não é isso que a gente quer. Então não faz força, só deixa ele deslizar certinho. Aí tem um pouco de sujo aqui, né? Ó, se eu fosse usar essa placa aqui, a gente iria limpar ela bonitinho, ó. Mas aqui tá de boa, galera. Aqui não tem. Tá suave. Vocês viram que eu marquei a placa em poucos lugares aqui, nada demais. Beleza, a placa tá top, né? A placa tá boa. Vamos agora fazer a limpeza do CI, pra gente poder soldar, renovar a solda dele e colocar aqui na placa de volta. No CI, recomendo vocês utilizarem um suporte assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aí, ó. Suportezinho aqui vai ajudar pra caramba. Vamos fazer o mesmo esquema de colocar um fluxozinho, até cabelo tá vindo aqui, velho. Ó, colocar um fluxozinho aqui por cima. Mais uma vez, vem com solda, né? Parte em solda. Agora aqui, gente, aqui a gente toma cuidado. Tá o chip muito fino, muito sensível. E eu vou colocar 300 graus aqui. Então, ajusta a temperatura aqui em 300 graus. Vou esperar ela baixar a temperatura agora. E aí sim, ó. Deixa eu ver como é que tá aí. Vou ver se dá pra dar um zoom aqui. Ficou de boa aqui. Agora aí pra vocês. Não tá. Aí, ó. Fica top. Vamos lá. Aqui a gente vai passando. Para fazer, galera, esse procedimento de solda, tudo eu uso ponta faca aqui, tá? Tudo, independente do que for, eu sempre uso ponta faca. E aqui, ó, a ponta faca, ó, é uma maravilha porque ela vem como se fosse uma espátulazinha removendo a camada de resina, né? Porque os fila da mãe, velho, jogaram resina aqui por baixo do componente inteiro. Ó, mas aí ela vem literalmente, ó, removendo a resina. Mais uma vez, né? Sem força, para não danificar o componente, não danificar os pads, ó. Show de bola. E agora, acabamento de novo com a nossa malhazinha aqui. Aqui, gente, quando vocês estiverem fazendo solda BGA nesses componentes menores, tá? A gente não pode se dar o luxo de fazer a mesma coisa que a gente faz em componentes maiores, como um PCH, como um CPU, como um GPU, não. Aqui é literalmente remover o excesso e partir para a solda, tá? Se a gente ficar brincando muito aqui de fazer limpeza, a gente acaba estragando o componente, tá? Então não fiquem brincando aqui não. É realmente uma limpezazinha básica mesmo e depois já partir para trocar solda, porque senão a gente vai acabar perdendo o componente, ó. A gente fica sempre olhando aqui, mantém um olho nele, ver se ele ficou barrigudinho, se não ficou. Ó, show de bola. Um detalhe que vocês podem levar em consideração, vou até pegar aqui um. Deixa eu ver se eu tenho um bisturi aqui. Vou trocar aqui a ponta do bisturi para mostrar aqui um negócio para vocês. O bisturi que eu utilizo é esse aqui, ó, número 11. A manopulazinha pode ser qualquer uma. Vocês encontram isso aqui em casa de vende material para dentista, né? Ó, essa daqui é a número 11. Cuidado, tá? Isso aqui é afiado, meu amigo. Não é brincadeira, não. E aí, ó, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui, ó.
Deixa eu ver se dá pra dar mais um zoom aqui. Corrigir aqui a minha visão. Depois eu... não vai dar pra dar esse zoom todo, não. E... deixa eu ver. Tô no zoom máximo por causa da altura do CI. Tirar aqui um pouco. Acho que aqui tá de boa. Pra vocês. Tá dando pra ver também. Ó. Quero que vocês vejam, gente, isso aqui, ó. Estão vendo que a maior parte dos pads já renovou a solda, já tá brilhoso, né? Só que esses aqui tá meio opaco, ó. Então sempre que isso aqui acontecer, galera, o que vocês fazem, ó? Dá uma raspadinha nesse cara, tá? Ó. De leve, tá bom? De leve mesmo. Controla a mão aí, ó. Esse aqui também. Por que, Edson? Porque senão a solda não vai aderir nele. Principalmente quando é componente resinado. É muito comum isso aqui acontecer. Então dá uma limpadinha nele, ó. Todos os que tiver opacozão, você pode dar uma limpadinha aqui, ó. A gente gasta um tempinho, né? Mas, cara, é melhor fazer isso aqui agora do que soldar o componente e ele não funcionar, velho. Eu odeio isso. Odeio ter que fazer retrabalho, velho. Então já vem aqui, ó. Toda a galera que tá meio opaco. Isso aqui é de boa com bisturizinho novo, cara. Fica topzinho pra fazer. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, tem não. 100% opaco não tem não. Era só esses dois aqui, mais aqueles ali mesmo. Aí, ó, aqui, se eu passasse já uma solda de novo, ela já iria aderir, ó. Tem uma aqui, ó. A solda já iria aderir. Por que que eu não vou fazer isso? Como eu falei, esse cara é muito pequeno, muito sensível. Não fica brincando nele, que você vai ver que vai dar bolha. E tá de boa. Vamos fazer a limpeza de novo. Flanelazinha limpa. Deixa eu ver se pegou ali, ó. Pegou, ó. Tá vendo como ele tá limpozinho, ó. Não tá brilhoso igual os outros, mas tá limpo. Se eu ver os outros aqui. Show de bola. Porque, né, como eu falei, se a gente for ficar brincando aqui, uma hora ou outra esse carinha dá bolha. E aí já era. O nosso trampo tá perdido. Ó. Filé. Fechou. Vou tirar ele aqui agora. Dar uma limpada nele aqui direto na mão, tá? Vocês não vão ver. É só pra tirar os negócios aí que fica grudado na lateral dele e tal. Não é nada demais, não. Aqui, gente, ó. Deixa eu colocar ele aqui no... Estão vendo que fica um restinho aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Dar uma raspadinha aqui, ó. Cuidado, tá? Ó. Todos os lados. Aqui do outro lado também tem, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Boa. Isso aqui é detalhe cosmético, tá, gente? Não tem necessidade nenhuma de fazer isso aqui não, mas eu gosto. Fazer igual aquele mesmo, né? Eu gosto. Não, tirei esse restinho aqui e tal. No outro lado aqui também, ó. Muda alguma coisa no funcionamento, Edson? Nada. Não muda absolutamente nada. É só questão de toque mesmo. Dá uma limpadinha. O que é que nós vamos precisar, galera? Eu tinha acabado de fazer um procedimento aqui no Mac. Ó, vou mudar a visão aqui. Ó, papel higiênico. Dá aqui umas 5, 6 dobras aqui, ó. Depende do papel, tá? Dá umas 5, 6 dobras. Vamos mudar lá para o microscópio. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês que tem um que eu fiz, ó. A ideia aqui é o que? Eu vou já colocar um stencil em cima, tá vendo aqui, ó? Que tem a marca de um componente, ó, que eu tava utilizando, ó. Então a gente coloca o componente aqui para na hora que eu forçar, o componente amassa o papel, né? Ele cria essa profundidadezinha aqui e assim o stencil fica uniforme, né? Fica reto em cima do componente, tá? Que é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um aqui, ó. Vou deixar ele aqui quietinho, né? Beleza, deixa eu ver como é que tá a visão de vocês ali. O que é que nós vamos fazer agora? Agora eu vou pegar, justamente, vou dar uma limpada aqui primeiro.
no stencil, normalmente eu limpo sempre quando eu termino de usar, mas às vezes a gente esquece, né? Não tem problema não. Dá até para usar outra parte dele aqui que tá limpo, porque esse aí ele é pequeno. Acho que dá. Vamos fazer um teste aqui, ó. O que, é que a gente vai fazer agora, galera? Agora a gente vai procurar, né? Como não tô utilizando, não tenho aqui não tô em posse de um stencil que tenha sido feito exatamente para esse Super I/O. A gente vai pegar agora os modelos de stencil. Vou testar primeiro esse daqui, ó. Eu pego um dos moldes universais, aí venho aqui em cima dele, ó. Ó, parece que casou, hein? Ó lá, ó. Parece que casou. Vou pegar só aqui, ó. Aqui em cima e aqui embaixo, ó. Ó, show de bola. Casou bonitinho. O que é que nós vamos fazer? Utilizando a... Aqui no outro vídeo eu já mostrei como fazer isso aqui, mas não tem problema não. Vamos de novo. Utilizando a solda aqui, rapaziada, ó. O que é que acontece? Aqui dentro, né? Nós temos uma porrada de esferazinha, né? Você que faz rebarno, você já sabe, né? Tem as esferazinhas do rebarno, então tem até aqui, ó. Só que essas esferas elas são muito grandes, ó. Então, por exemplo, essa aqui é a 0,40. Mas é literalmente essas esferas aqui, o que o pessoal fez? Pegou essas esferas, só que elas microscópicas, e misturou elas com fluxo. E aí isso vira a pasta de solda, tá? Ou seja, eu tenho as esferas e eu tenho a solda por dentro. Só que, quando a gente aplica a solda ali no stencil, dependendo de como você aplicar, dependendo do stencil, dependendo do tipo de material, na hora que você vem com a estação de ar quente, o que pode acontecer? O fluxo ele pode borbulhar e aí acaba estragando a sua solda. Então, para que isso não aconteça, a gente faz um processo chamado de desidratação da solda, que é o quê? Eu pego aqui um pouco da solda que eu vou utilizar, eu pego uma folhazinha de papel higiênico mesmo, aqui ó, eu não vou fazer porque eu já tenho uma aqui sobrando, né? Mas aí eu pego com a espátula, com o bisturi, pego a quantidade que eu vou utilizar, coloco aqui no papel, tá até manchado. Coloco no papel e faço isso aqui, ó, fecho. Ó. Com isso, os dois lados da solda, ele que tem excesso de estanho, né? De estanho não, de fluxo, fica aqui no papel, né? Então o papel faz essa, por isso que chama desidratação, é tirar esse excesso de. Nossa, eu tô meio bugadão, errando os nomes do negócio. De fluxo, né? Aí vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, aqui no microscópio dá pra vocês terem uma ideia melhor. Você tá vendo como dá pra ver que tem umas esferas minúsculas ali, ó. Então é essa aqui que a gente faz. Então vamos lá, gente. Recapitulando aqui, eu vou gravando e vou pausando, porque tem hora que eu tenho muito arquivo aqui, eu acabo ficando sem espaço. Então, vamos lá, vamos fazer de novo aqui o realinhamento. Já mostrei pra vocês o processo de desidratação da solda. Ó, tá alinhado aqui bonitinho. Estão vendo que tem um pouquinho de sujeira ali, ó. Isso acontece, tá? Por isso que é bom a gente dar uma olhada. Ó lá, ó, esse pouquinho de sujeira aqui pode ser o que vai jogar nossa solda no mato. Então tem que tirar isso daqui. Ó, beleza. Solda desidratada aqui, como eu já tinha mostrado para vocês. O que é que a gente vai fazer agora? Simplesmente vir aqui e aplicar, ó. Ter certeza que todos os padzinhos recebeu a solda uniformemente, né? Ó, fechou. E agora a gente pega outra. É... Esquecendo o nome desse negócio aqui, vai, tô doidão. Espátula, bisturi, sei lá, vai, esqueci o nome disso aqui. Pinça, pronto, pinça. E agora venho com a estação de ar quente. Ó. Deixa eu ver qual a temperatura que tá ali. 400 graus, tá de boa para esse procedimento aqui. E aí, gente, eu começo por aqui, ó. Eu deixo ele aqui do lado de fora, ó. Vou esquentando o stencil. Você vê que automaticamente ele já começa ali, ó. Por que eu não venho e jogo no meio? Porque mesmo que eu fiz ali a desidratação, ainda tem um pouco de estanho, né? Não posso, aliás, de fluxo, não posso tirar o fluxo inteiro, senão a solda vai ficar quebradiça. Então eu gosto de deixar esse pouquinho aí, eu venho aqui por fora, para evitar que ela borbulhe e acabe estragando meu procedimento. Ó. Aqui tudo indica que foi de boa. Deixa eu ver como é que ficou aqui.
Ó, aparentemente, galera, ficou de boa aqui. Vou tirar aqui, ó. A gente espera ele tirar um pouquinho e já tira, tá? Senão dá trabalho para remover. Olha lá, ó. Maravilha, né? Esse que ficou aqui nas laterais, tranquilo de remover, tá? Tem nada demais aqui não. Só remover aqui. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui, ó. Tá perfeito, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. Se as esferazinhas tivessem ficado desalinhadas, eu ia passar um segundo fluxo de aqui, mas não, nem precisa, ó. Tá perfeito mesmo. Só ter certeza, né, que não ficou nenhuma solta aqui, igual aqui, ó. Aí pra gente ter certeza disso, o que a gente faz? Dá uma escovadazinha legal aqui, né? Pra gente não correr risco de deixar uma esfera solta ali e essa esfera acabar matando o nosso serviço. Então, vamos prender ele aqui. Deixa eu ver como é que tá a visão ali. Tá de boa. Não, aqui não tem segredo não. Tá show de bola. Era realmente só aquela esfera que tava solta. Só deixar ela esfriar aqui para ressecar o óxido propílico, né? Dá uma limpadinha aqui, ó. E já vamos para nossa placa madre. Deixa eu ver como é que tá o zoom ali. Tirar aqui o máximo de zoom possível. Vocês estão vendo aqui, rapaziada, que tem uma parte aqui, ó, que deu uma raspadinha e tal, mas cara, isso aqui não é nada demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, isso aqui não é nada demais, tá? Mas, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui dá pra fazer de boa, tá? Não faz medo nenhum, não. Mas o que acontece, ó? Para vocês aí, então, principalmente para quem tá começando, quando isso aqui acontecer, o certo é a gente utilizar a máscara UV. Aqui, por exemplo, ó. Aqui daria uma aplicaçãozinha de UV, aqui daria para aplicar um UV, ó, nesses aqui. Mas não é nada demais não, aqui dá pra gente fazer o procedimento de boa e vai funcionar normal, ó. Aqui, ó, poderia aplicar um UV, tá, se você ficar com insegurança. Mas aqui eu consigo fazer de boa, tá? Tem segredo não, dá pra fazer suave. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Aplicar fluxo. E aí, detalhe, gente, do mesmo jeito que lá no rebar convencional, né, do processador, da GPU, do PCH, a gente não aplica muito fluxo para não dar aquela borbulhada, aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente também não vai aplicar não, senão ele vai borbulhar do mesmo jeito. Então a gente aplica um pouquinho aqui, ó, e dá uma espalhada. Tem certeza que pegou em todos os pads aqui, ó. Não precisa realmente ser muita coisa. Isso aqui não é que eu sou miserável, não, tá? Porque não tem necessidade de ser muita coisa mesmo. Senão o chip e as esferas são pequenininhas, né? E aí normalmente é 0,2, 0,1. Aí ele, se ele ficar muito fluxo, ele borbulha, velho. Inclusive tô achando até que eu apliquei demais, tá? Vamos fazer um teste aqui. Beleza. Próximo passo. Olhar aqui onde que é o pino 1, né? Tá aqui, ó. É isso marcando aqui. Então vamos virar o chip aqui e aplicar aqui, ó. Alinha aqui mais ou menos, né? Não precisa ficar 100% alinhado não. Isso aqui é a magia da solda junto com o fluxo que vai fazer pra gente. Então, beleza, gente. Tranquilo aqui. Aqui eu já gosto de vir também com a estação por cima, tá? Deixa a placa aderir a temperatura. Deixa o fluxo derreter um pouquinho. Depois você chega perto, tá? Não precisa ter pressa, não. O procedimento aqui demora um pouquinho, que eu tô explicando para vocês, mostrando passo a passo, mas isso aqui é uma solda de boa, cara. Dá pra fazer isso aqui em uns 10, 15 minutos. Olha lá se foi isso tudo.
Ó, então beleza. Agora já vamos vir baixando aqui. Tá vendo como ele tá querendo se mexer, ó? É o que eu falei, a temperatura, muito fluxo. Vamos alinhando aqui aos pouquinhos. Ó, aqui não ficou legal não, é pra lá, ó. Aí, garoto. Ó, show de bola. Então, mesmo tendo cuidado para não aplicar muito fluxo, eu tinha acabado aplicando um pouquinho mais de fluxo. Vou dar uma olhada aqui agora se tem alguma esfera que acabou pegando na outra, ó. Aparentemente não. É, não pegou, ó. Vou tentar jogar no microscópio para vocês, mas é difícil. Por causa da altura. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Não pegou, ó. Show de bola aqui. Vamos tentar do outro lado aqui, ó. Desse outro lado já não deu pra ver tanto. E desse aqui também não vai dar não, porque ele tá muito elevado. É, não dá não. Só dá pra ver esse daqui, ó. Mas dá pra ver que ficou de boa ali, né? Aí o que, que eu faço? Agora que a gente já fez a solda, que ele já tá quieto no canto dele, né? Já tiramos ali praticamente o risco, vamos dizer assim. A gente pode vir aqui, ó. Não precisa. É só para dar uma segurançazinha a mais, ó. Um pouquinho de fluxo aqui. Ó, vem aqui, bem de boa. Aí, ó. Já era, galera. Soldado, bonitinho. Sem erro. Agora é o quê? Fazer a limpeza, né? Se fosse uma placa de cliente e tal. Iríamos agora fazer a limpeza, tudo certinho. E correr pro abraço, filho. Troca de Super aí realizado com sucesso. Então não esquece de comentar aí o que você achou dessa troca, se você achou que é difícil, se você já fez, se você utiliza algum tipo de pasta, algum tipo de pinça diferente, se já conhecia esse processo de desidratação. Não esquece de comentar, compartilhar com a galera, deixar seu like aí, beleza? Se tiver alguma ideia de vídeo, coloca aí nos comentários também. Tô sempre dando uma olhada aí, respondendo todo mundo, beleza? No mais, eu te deixo aí um forte abraço e até o próximo vídeo.